Bom dia. A leitura de hoje está no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 14, que Jesus fala que devemos ser livres para servir, né? Essa passagem diz assim: Jesus foi para a casa de Pedro e viu a sogra de Pedro deitada com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-los. Amados, Jesus, quando ele fala ser livre para servir, é que nós podemos ver, eu entendo que Jesus, quando a palavra diz que temos que ser livres para servir. Livres? Em que sentido ser livres? A palavra aqui sobre a liberdade para servir é ser livre. No meu entendimento, ele quer dizer aqui, livre de enfermidades, livre de opressão maligna, livre de tudo aquilo que nos prende no dia a dia, né? Livres da ansiedade, porque, infelizmente, a vida que nós levamos hoje, ela nos faz ser ansiosos. Por quê? Ansiedade. Porque a ansiedade, ela nos tira a paz, a gente não acha tempo para Deus, a gente não tem tempo para servir a Deus. Nosso tempo, nossa agenda toda marcada, mas para nos ocupar com coisas deste mundo, trabalho, lazer, diversão, né? Sair com os amigos, no caso. Então, assim, ir ao médico, ir para a academia. Então, as pessoas, elas estão presas sempre a algo. Essa palavra me levou a refletir sobre o que seria ser livre. Eu acredito também aqui que a palavra ser livre significa ser livre também do comodismo, né? Eu ver o meu próximo aqui precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda, e eu tão acomodada, eu não sinto nenhum interesse em ajudá-lo. Então, amados, essa palavra aqui veio falar fortemente hoje comigo sobre para eu servir a Deus, eu tenho que ser livre, de desapego, desapegar de coisas que me prendem. Tipo, pensar só em mim mesma, né? Então, cada dia que passa, você observa toda pessoa que vive numa cidade grande, ela sabe que a vida realmente é corrida, né? Então, assim, o tempo, assim, é esgotadíssimo. A gente corre o tempo todo, atrás do trabalho, atrás de tudo, resolver problemas, um monte de coisa. Contas para pagar, tem muitas preocupações, né? Mas Jesus fala que não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos. Por quê? Porque a ansiedade, ela vai só nos travar, ela não vai conseguir que você consiga concretizar nada. Vai te deixar o quê? Preocupado. Vai te deixar chateado. Vai te deixar sem esperança, né? Sem motivação. Porque a ansiedade, na verdade, ela funciona assim, para travar a vida da gente. Para nos travar. Nós temos que ter esse tempo para Deus. Por quê? Porque esse tempo com Deus é muito importante. Porque Deus, ele fala com a gente através da palavra. Ele vai dizer, não, amado, filhinho, você vai ter que ser livre para trabalhar na minha obra, sim. Livre, você tem que ser uma pessoa desapegada. Uma pessoa que o coração não tem apego às coisas desse mundo. Porque a partir do momento que nós estamos presos às coisas desse mundo, Deus não vai poder nunca agir na nossa vida, não vai poder nos usar para a obra dele, né? Nós somos vasos do Senhor. E a partir do momento que eu der liberdade para Deus usar a minha vida, né? Para eu fazer a obra dele, para eu trabalhar na obra dele, aí sim, eu vou ver coisas acontecerem na minha vida que eu nem imaginava que poderia acontecer. Por exemplo, o tempo para Deus, ele é preciosíssimo. Porque se eu não der esse tempo para Deus, Deus não vai poder nem me sarar, me libertar, né? De coisas assim que eu tenho no dia a dia, às vezes de uma mágoa, às vezes da falta de perdão, de liberar um perdão, né? Mesmo na nossa casa, nossos entes queridos. Então, assim, gente, e o inimigo, ele trabalha com isso, ele trabalha com ansiedade, ele trabalha com prisão. A prisão, ela pode ser aquela prisão, aquela opressão maligna, aquele peso que você tem, né? Você vai ter aquele peso de se preocupar, assim,
tenho raiva de fulano e tal. Mas isso vai travar a sua vida, você só vai retroceder, a sua vida vai ficar amarrada, ela vai ficar totalmente enrolada. Então você tem que fazer o quê? Orar e pedir perdão. Senhor, libera perdão para aquela pessoa. Chega na própria pessoa e libera aquele perdão para ela, sabe? Então assim, sua vida vai fluir melhor, você vai se sentir livre, leve. E Jesus, gente, Ele nos liberta exatamente para que a gente possa servi-lo. Porque uma pessoa presa, ela não consegue nem cuidar dela. Uma pessoa livre, ninguém segura essa pessoa. Uma pessoa livre, ela vai fazer coisas que quem está preso não consegue fazer. Entendeu? Então eu quero deixar essa palavra de hoje aqui para a gente refletir. Mateus 8, versículo 14. Ser livre para servir. Então Jesus quer nos libertar, gente. Jesus quer nos ver livre do pecado, livre da escravidão, que o inimigo gosta de oprimir as pessoas com escravidão, do vício, prostituição, a escravidão mesmo de sermos egoístas, né? Então Jesus está aí querendo nos abraçar, nos tocar nesse sentido. Eu peço que você leia essa palavra, que você reflita. Por que Jesus nos quer livre? Para servir uns aos outros. Porque, gente, não faz sentido você estar nessa terra, em cima dessa terra aqui, se você não for útil para o seu próximo. Se você não fizer a diferença de quê? De querer ser útil. Tá? De amar o próximo, mas assim, com atitude, né? Com atitude, demonstrar atitudes. Então eu quero deixar essa palavra de hoje para a gente refletir um pouco mais sobre o que é ser livre, para Deus poder nos usar e dê lugar para Deus na sua vida e tudo mais Deus vai acrescentar na sua vida. Ele vai te abençoar, Ele vai trabalhar em você naquela área que você mais precisa, Ele vai te honrar, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração, porque você está preocupado com a obra dEle e não com a seus próprios interesses. Então, assim, que Jesus cada dia nos liberte mais, que sejamos pessoas desapegadas de TV, desapegadas de coisas que não vai edificar a nossa vida realmente em nada, né? Então, eu peço, assim, que Deus venha agir na sua vida, te dando sabedoria, te dando liberdade mesmo de toda opressão maligna, que a sua vida venha ser abençoada ricamente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro aqui vitória na sua vida, vitória na sua casa, na sua família, nos seus projetos, mas que em primeiro lugar nós venhamos ter tempo para o Senhor, para o reino dEle, nos preocupar com o nosso próximo e que a ansiedade bata em retirada em nome do Senhor Jesus e que sejamos livres de toda opressão, de tudo aquilo que nos prende para fazer o trabalho do reino. Então, que Deus abençoe nossa vida ainda ricamente, abundantemente e que tenhamos um dia abençoado, porque só Ele pode fazer a diferença em nossa vida. Nós sozinhos, nós não conseguiremos fazer nada. Então, só Deus para nos libertar, nos curar, nos sarar de tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos prende. Então, amados, um dia aí que Deus abençoe tudo que você for fazer, que o Espírito Santo esteja guiando a sua vida, que o Espírito Santo seja, assim, controlando realmente seu pensamento, seus projetos, que Ele venha interferir nos nossos projetos, na nossa agenda, e que venha ser feito da vontade dEle. Amém? Que Deus abençoe abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.